Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu decidi inverter a ordem para já começar mostrando a hipocrisia dessa emissora nojenta. Os militantes têm feito um lobby contra a classificação dos narcotraficantes como terroristas. Hoje vamos ver que a situação muda de figura dependendo de quem são os alvos da Globo e de seus militantes. Vejam que quando são os bolsonaristas entrando no Planalto, eles não têm nenhum problema em chamar idosos de terroristas. Agora, quando são os criminosos do MST invadindo com muito mais violência, aí viram atos na esplanada. Peço que vocês prestem atenção, pois a maior preocupação da Ratusa é com os fluminenses que podem ter dificuldade para tirar o visto americano. O pessoal das comunidades vivendo como reféns dos narcoterroristas, ela nem liga. Olá, boa tarde. O jornalismo da Globo acompanha o dia seguinte aos atentados terroristas contra os prédios dos três poderes da República em Brasília por bolsonaristas radicais. Eu acho que a ideia da direita, a insistência da direita em classificar como terror o que acontece no Rio, São Paulo, no Brasil, tem motivações outras que não o próprio combate aos traficantes, ao tráfico de drogas. Porque o Brasil não tem terroristas. Porque para ter terrorismo, você tem que ter grupos que queiram atuar politicamente, que atuem politicamente a favor de alguma coisa. Você diz muito bem que a característica mais básica do terrorismo é a sua própria ideologia, né? Você provocar o terror na sociedade em nome de algo de orientação ideológica. Mas você tem nesse caso, e talvez por isso eu tenha achado o debate muito superficial, e ele não está enxergando o dia seguinte dessa história, porque você tem uma sociedade, a gente vive numa sociedade que é notadamente punitivista e está de saco cheio, está cansada das não soluções para combater o crime organizado. E esse sentimento é absolutamente legítimo. Mas esse sentimento está sendo manipulado pela falsa ideia de que isso vai resolver o problema. Pode ser que não resolva, quer dizer, não resolve, pode ser que crie outros problemas. E não é só uma questão de soberania, como se diz. Então, vamos supor aqui, a gente está no Rio numa realidade de domínio territorial de parte do Estado pelo crime organizado. Se passar a ser encarado como narcoterrorista, o que vai acontecer? A gente vai automaticamente, o Brasil vai ser automaticamente incluído numa lista, que é uma lista organizada pelo governo americano, que tem lá uma série, e esse ano Trump incluiu várias organizações do tráfico nessa lista, e a partir dali, por exemplo, o governador Cláudio Castro, que defendeu isso junto ao governo americano, ele pode dar de presente aos cidadãos do Rio de Janeiro uma baita dificuldade de ter visto para ir para os Estados Unidos ou para qualquer outro país que adote a mesma classificação. Agora queria mostrar que a Ratusa conseguiu passar vergonha em dois assuntos diferentes no mesmo dia. Nesta segunda parte, ela tenta a todo custo defender que o presidente Bolsonaro tem que ir para a Papuda, nem que seja por um dia, antes de receber atestado para prisão domiciliar, algo que ela tirou da própria cabeça e foi rebatida pela própria colega e pelo deputado Sóstenes. Quando tudo terminar, que estiver na hora de definir para onde o Bolsonaro vai, aí é a hora da defesa apresentar os laudos. Eles já estão fazendo, junta médica, em toda a cronologia dos problemas de saúde do ex-presidente. E é muito provável que a defesa consiga, porque se Collor conseguiu, e visivelmente, não somos médicos aqui, mas visivelmente a situação de Bolsonaro, a situação clínica de Bolsonaro é mais delicada. Natuza, mas existe um temor entre os bolsonaristas de que o ministro Alexandre de Moraes, para provar que foi efetivo, que a linha é dura com os golpistas, coloque primeiro o ex-presidente Bolsonaro em um estabelecimento prisional. Mas isso não é nem para não mostrar. Na prisão domiciliar. Não, isso não é para mostrar. O caminho é esse. Essa é a defesa, mas isso é a sentença. Ele mandou... Não, o caminho de todo preso, que mesmo que depois vá para domiciliar,
é ir para o sistema prisional primeiro. Com o Collor foi assim. Ele foi e depois foi para casa. Aí, você pode ficar um dia, você pode ficar meio dia, não importa. Mas o caminho normal de toda sentença, toda execução de pena é ir para o prisional. Sim, mas aí o que eles sabem que já aconteceu? Um auxiliar do Alexandre de Moraes esteve na Papuda visitando as instalações. Sabe como quando começa essas coisas de Brasília, boato misturado com fatos, porque realmente, não, né? Até aí pode... E o temor é esse, vai ficar tempo lá e aí a gente precisa dar um jeito. E aí sai esse barata voa, sim. né? Não, meu ponto era só o seguinte, você falou. Eles dizem, os bolsonaristas dizem, não, o Alexandre vai botar na Papuda ou no sistema prisional para ter uma... Para provar alguma coisa. Mas é porque a lei diz isso. Sim, né? mas ele poderia acatar um recurso e dizer, não, dadas as condições de saúde, o presidente vai para domiciliar, fica na domiciliar, já está na domiciliar. Tem um outro evento que eu acho que vai ter muita repercussão internacional, já que a gente está falando de diplomacia, que é essa reta final do caso do núcleo 1 da trama golpista. Né? E isso também vai ser matéria eleitoral, por óbvio. O Eduardo Bolsonaro, inclusive, voltou a detonar o Tarcísio de Freitas. Ontem, né? A gente pode até chegar nesse momento. Mas agora a grande questão, eu vi a senadora Damares Alves falando da tribuna, dizendo que o Alexandre quer a foto do Bolsonaro na Papuda e tal, e não sei o quê, e que quer prender o Bolsonaro na Papuda. Eu estava até tendo essa discussão hoje com a Malu Gaspar, hoje no 18, no jornal, é que juiz nenhum manda prender em casa num primeiro momento. Sim. Você vai para o sistema prisional, mesmo que você passe muito pouco tempo. Perfeito. E de lá a defesa entra na justiça, pede a concessão da prisão domiciliar e aí o juiz decide se aquela pessoa vai para a prisão domiciliar ou não. O que aconteceu com o Collor. Exatamente. Exatamente. Aqui ninguém tem dúvida que Bolsonaro vai ficar em prisão domiciliar, certo? Ninguém. Todos nós sabemos. Sim. Agora, em algum momento, antes de ir para casa novamente, ele vai ter que passar pelo sistema prisional. E a dúvida se são os 8 dias do Collor, se isso é 2 semanas, enfim, é isso, mas Algumas horas. Um só dado isso. interessante que eu quero trazer especificamente sobre Bolsonaro é que no caso do Collor, Alexandre de Moraes recebeu mais de 300 documentos. E foi uma equipe do Hospital Sírio-Libanês que tratava o Collor para fazer a argumentação e mostrar tem este problema, tem este problema, tem este problema. Então, não é simplesmente falar, dizer, olha aqui, isso. Vai ter que ter uma comprovação bastante forte. Mas o Bolsonaro é uma comprovação ambulante, né? Porque vive 7 Com cirurgias. problemas, vive no hospital. toda hora, né? Tem eu soluço. Eu acho que ali não vai ter uma grande dificuldade. Soluço é que nem a apneia do Collor, né? Parece que não é problema e tal, mas... É problema. Por fim, eu queria trazer o ministro Fux, mais uma vez dando aula aos seus colegas do Supremo e sendo o único a votar contra essa loucura de o tribunal decidir que o Congresso deve criar um novo imposto, mais uma vez atropelando o Legislativo. Na sequência, o professor Marsiglia explica mais um abuso do falso imperador. À luz dos precedentes que nós temos assentado aqui, inclusive eu estou me valendo da ratio decidendi, que Vossa Excelência exarou na DO 53, agravos mental de 2019, eu entendo que, consoante a Constituição estabelece, compete à União e não ao Poder Judiciário criar tributos. Nesse momento, e aí é uma expressão cunhada da fundamentação de Vossa Excelência, que achei muito pertinente, a diferença entre a opção e a omissão. Opção e omissão. Entendo que, nesse momento da reforma tributária, em razão de inúmeros projetos de lei que estão tramitando, dos debates que já começaram, entendo que não há, no presente momento, e no momento de julgar, o juiz deve levar em consideração o estado das coisas, e hoje não há um estado de coisas inconstitucional,
Então, em deferência ao parlamento, porquanto compete a ele fixar essa graduação do imposto de renda sobre grandes fortunas, consoante dispõe o artigo 153 da Constituição Federal, eu estou me valendo, senhor presidente, da teoria da autocontenção judicial para entender que não há omissão constitucional, o parlamento tem se debruçado sobre o tema e nós temos de respeitar aí a opção política, não é uma discricionariedade, é uma opção política do governo. Então, em deferência a essa opção que entendo que compete, conforme a própria Constituição estabelece, aos poderes legislativo e ao executivo, analisar a conveniência e oportunidade desta previsão, eu peço todas as vênias às opiniões em contrário e proponho no meu voto julgar improcedente esse pedido formulado pelo PSOL. Inclusive, senhor presidente, o parlamento vem se debruçando sobre essa questão gravíssima que é um partido que sucumbe na arena política buscar recursos no Poder Judiciário. Acho que isso também é uma questão muito interessante de se enfrentar num momento oportuno, muito embora o parlamento também venha se iniciando um debate sobre essa legitimácia de causa desses partidos que pedem na arena política e vêm procurar a solução no judiciário. Por esse último ponto. Veja, tem, óbvio, uma certa antecipação, né? Estão agindo de forma precoce em relação a esse caso. Veja, e se a gente tem um recurso para ser julgado, né? Por mais que a gente saiba o que vem desse recurso, como é que você antecipa o exame para ele poder ser preso? E se ele não for preso? Segundo o Supremo, né? Pois é, então o Supremo está pré-julgando? Então por que vai ter o julgamento se já julgaram? Pô, vamos fazer o exame para levá-lo à cadeia ou para darem aval à cadeia para onde ele será levado, então está tudo decidido, não precisa ter recurso. Quer dizer, isso não existe. Na prática não é assim que funciona. Na prática, primeiro você julga, depois você determina para onde a pessoa vai, quando presa, e aí, no momento em que ela está sendo presa, que se faz o exame para alocá-la de forma correta. Mas essa atuação precoce, né, seja da Secretaria, seja do Supremo, seja do Moraes, só mostra o quanto tudo isso é político. Na prática também, em termos de recursos, nós temos de lembrar que depois desses embargos de declaração serem julgados, o processo não acabou. É muito comum que depois dos embargos de declaração, a defesa oponha outros embargos. E depois dos outros embargos, eu mesmo como advogado já fiz 1, 2, 3 embargos de declaração. Quando o juiz ignorou o que eu estava dizendo, eu fui e fiz de novo. Ignorou outra vez, eu fiz da terceira vez. A sentença não transitou em julgado. Não transitou em julgado. E aí, além dos embargos de declaração, tem ainda os embargos infringentes que a gente fala, que poderia levar o caso para ser avaliado pela segunda turma, e a segunda turma depois poderia fazer com que aquele caso fosse julgado pelo plenário. E alguém poderia pedir vista, e o recurso, então, portanto, poderia levar o Bolsonaro, em tese, obviamente, a ser inocentado. Como é que eles já vão fazer exame para saber se ele vai ser preso? Quer dizer, tudo isso só expõe que existe um plano político para esse caso jurídico, que o direito é apenas um instrumento de atuação política do Moraes e do STF. E mais, se a gente olhar para a jurisprudência do STF, se é que a gente pode levar a sério a jurisprudência do STF ou o próprio STF, os precedentes são todos de ex-presidentes não serem presos em presídios, e sim em celas especiais. O próprio Lula. O Lula não ficou num presídio, né? Todo mundo ia lá na porta da Polícia Federal, bom dia Lula, não sei o que e tal. Não ficou em presídio. O Temer, quando foi também preso, não ficou em presídio. O Collor não ficou em presídio. E o Bolsonaro ainda tem esse problema de saúde, que é sem dúvida algo que deveria fazer com que ele continuasse na prisão domiciliar, né? Ele não deveria nem estar preso, vamos dizer a verdade. Mas ainda que assim fosse, em prisão domiciliar. Ele tem, como bem lembrado aqui, câncer de pele e tomou uma facada. Pô, isso não é bobagem. Uma pessoa que tem uma certa idade já. Então, o que me parece que está se desenhando é uma óbvia atuação política do STF também no momento em que o processo acabar, né? No momento em que não houver mais recursos, que houver o trânsito em julgado, eles vão muito provavelmente desejarem levar o Bolsonaro para a Papuda para ostentarem o troféu. É disso que se trata. É um preso ali de ostentação do STF, um símbolo. E aí depois de algum tempo, quando tirarem as fotos que desejam tirar, ele talvez volte para casa. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Eu acho engraçado que os argumentos desses militantes, eles são desmentidos pelas próprias reportagens da emissora onde trabalham. Eles dizem que os narcotraficantes não são terroristas porque não têm motivação política. Vejam só essa matéria da Globo dizendo que eles decidem em quem a população deve votar. E o que dizer do próprio descondenado,
que elogiou Cabral no passado e classificou uma situação que nem era tão ruim quanto a atual como terrorismo? O que vocês acham, pessoal? Os deputados e senadores de direita estão fazendo o suficiente para ajudar Bolsonaro? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.